Olá, crianças, boa tarde. Na aula do dia 20 de agosto, vocês assistiram, a aula sobre multiplicação na escola na TV e depois vocês fizeram alguns exercícios com as multiplicações com dois algarismos no multiplicador. Eu já vou fazer a correção com vocês e já vou falar um pouquinho mais sobre o assunto. Então, para começar, quando a gente vai fazer uma multiplicação, para facilitar, já que ela vai ter dois algarismos, para vocês conseguirem fazer de maneira correta, vocês precisam de lembrar a posição do número, tá? Em qual é a localização dela. Então, se ela é unidade, se é dezena, se é centena, porque isso facilita. E na multiplicação com dois algarismos, a gente vai precisar também de utilizar a adição. Então, vamos lá. O primeiro exercício era 11 vezes 11. Então, 11 vezes 11 fica 1 na unidade, 1 na dezena. E no multiplicador também, 1 na unidade e 1 na dezena. Então, como que eu vou resolver essa multiplicação? Eu vou começar multiplicando com o multiplicador da unidade e depois que eu terminar, eu passo a fazer a multiplicação com o multiplicador da dezena. Aqui no caso, porque eu tenho dezena. Se eu tivesse mais números, eu ia fazer um de cada vez. Então, vamos lá. Então, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Agora eu não vou multiplicar a dezena, já que eu vou multiplicar a dezena, para mim não me perder, para ficar mais fácil, eu posso colocar o zero. Por quê? Porque o zero ele não tem valor, ele é nulo, então ele não vai interferir nada na minha conta. Então agora eu venho para fazer na dezena, porque eu preciso colocar o resultado a partir da dezena. Então, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Então, eu não tenho aqui esses dois valores. Para mim saber o resultado, ou seja, o produto da minha multiplicação, eu vou ter que somar os dois. Então, eu vou pôr o sinalzinho de mais aqui e vou fazer 1 mais 0, 1. 1 mais 1, 2. 1 mais nada, 1. Então, 11 vezes 11 é igual a 121, tá? Então, presta sempre atenção nisso. Coloca os números na posição para que vocês consigam fazer de maneira mais rápida e correta, ok? Agora vamos para a segunda conta, que era 15 vezes 15. Então eu vou colocar lá centena, dezena, unidade e vou colocar o meu número. 15 vezes o 15. Então vamos lá. Lembrando que eu começo com o multiplicador da unidade sempre. Então, 5 vezes o 5, 25. Coloco o 5 na unidade e subo 2 para a dezena. Lembrando, pessoal, esse 2 que subiu, ele só vale para a hora que eu fizer o multiplicador da unidade. A hora que eu for para o multiplicador da dezena, esse 2 aqui, eu não vou somar ele, adicionar ele, tá? Então, vamos lá. 5 vezes 1, 5. Com 2 que eu subi lá, 7. Então, coloco aqui. Coloco 0, porque eu já acabei. E agora eu vou passar a fazer a conta com o multiplicador da dezena. Então, 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Viu? Eu não uso esse 2. Quando vocês acabarem, vocês podem até riscar para não confundir vocês. Porque ele era o número que subiu quando eu estava multiplicando o multiplicador da unidade. Da dezena, não. Então, vamos lá. Aí, agora eu faço a minha adição. Então, 5 mais 0, 5. 7 mais 5 é 12. Coloco 2 aqui, subo 1. 1 mais o 1 que eu subi, 2. Então, 15 vezes o 15 é 225. Então, na letra C, a gente tinha 21 vezes 13. Então, vamos lá. Começo pela unidade, Então, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Coloco o 0 aqui só para mim não me confundir, porque eu vou começar o multiplicador da dezena. Então, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. Sinalzinho de mais porque eu preciso de somar. 3 mais 0, 3. 6 mais 1, 7. 2 mais nada, porque não tem outro número, 2. Então, 21 vezes 13 é 273.
Na letra D, vocês tinham 35 vezes 16. Então, começo pela unidade. 6 vezes 5, 30. Coloco o 0 aqui e subo o 3 ali. Certo? 6 vezes 3, 18. 18 com 3 que eu vou subir, então, 19, 20, 21. Posso já cortar, já risca lá para vocês não esquecerem e depois somar ele na hora de fazer a dezena. Então, eu vou pôr 1 aqui e vou colocar o 2 aqui, tá? Então, 21 aqui. Coloco o 0 para mim não me perder e vamos agora para o multiplicador da dezena. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 3, 3. Põe o sinalzinho de mais e faz a conta. 0 mais 0, 0. 5 mais 1, 6. 3 mais 2, 5. Então, 35 vezes 16 é igual a 560. Aqui eu trouxe uma outra continha pra gente fazer, pra mostrar pra vocês por que é importante vocês riscarem quando subir, pra vocês não se perderem. Então, vamos lá, ó. Que eu tenho 45 vezes 23. Então, o 4 na dezena, o 5 na unidade, o 2 na dezena e o 3 na unidade. Vou começar pelo multiplicador da unidade. Então, vamos lá. 3 vezes o 5 é 15. Coloco o 5, subo 1 aqui, certo? 3 vezes o 4 é 12. Com 1 que eu subi, 13. Coloco o 3 aqui no lugar da dezena e 1 na casinha da centena. Coloco o 0 aqui. Aí eu risco aquele 1. Por quê? Ó, 2 vezes o 5 é 10. Então, eu vou ter que subir 1 aqui de novo. Se já tivesse esse 1, vocês poderiam se confundir, tá? Porque agora é outro 1, é 1 da dezena. Então, eu coloco outro 1 aqui em cima. 2 vezes o 5, 10. Coloco o 0 e 1 eu subi. 2 vezes o 4, 8. Com 1 que eu subi lá, 9. Faço a minha soma. 5, né? Porque 5 mais 0 é 5. 3 mais 0 é 3. 1 mais 9, 10. Coloco o 0 e 1. Então, 45 vezes 23 é igual a 1035. Então, aqui eu trouxe outra conta pra gente fazer. Então, é 45 vezes 53. Vou começar pela unidade no multiplicador. 3 vezes 5, 15. Coloco o 5 aqui, subo 1 lá, tá? 3 vezes o 4, 12. Com 1 que eu subi, 13. Certo? Coloco o 0 aqui e vou começar com o meu multiplicador na dezena. 5 vezes, ó, lembra de riscar aqui o número que a gente subiu lá quando estava usando o multiplicador da unidade para não se perder. Porque, ó, 5 vezes o 5 é 25. Então, eu ponho o 5 aqui e subo 2. Tá vendo? Se eu tivesse com 1 aqui ainda, eu podia me confundir. Ou vocês podem até apagar, tá? Se quiser, vocês podem apagar depois que subiu para não se perder, se não quiser riscar. Então, 5 vezes o 4, 20. Com 2 que eu subi, 21, 22. Coloco o 2 aqui, o outro aqui e o sinalzinho de mais para mim fazer a minha adição. 5 mais 0, 5. 3 mais 5, 8. 2 mais 1, 3. 2 mais nada, 2. Então, 45 vezes 53 é igual a 2.385. Agora eu trouxe outro exemplo para vocês verem. Repare que agora a gente vai ter 3 números no multiplicador. O princípio de fazer é o mesmo, a maneira de fazer é a mesma. Lembrando que vocês precisam se preocupar com a localização do número, tá? Para mim não me perder na hora de fazer. Então, unidade na unidade, dezena na dezena, centena na centena, se tiver unidade de milhar, dezena de milhar. Então, a gente precisa colocar o número na posição correta. Então, eu começo pelo meu multiplicador da unidade. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Acabei de fazer o meu multiplicador da unidade. Então, agora eu vou começar a fazer a multiplicação pelo número da dezena. Então, o que eu faço? Coloco o 0 aqui para mim não me perder. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Tá? Então, eu comecei colocando pela dezena. Agora, a gente vai começar colocando pela centena, porque a gente vai fazer o multiplicador da centena. Então, o que a gente pode fazer para não se perder? A gente vai colocar 2
números zeros. Lembra? Porque o número zero não afeta o meu resultado. Então, eu coloco um zero na unidade, coloco um zero na dezena, para mim não correr o risco de colocar o número na posição errada. Então, vamos lá. Agora, pelo multiplicador da centena. Então, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Coloco o sinalzinho de mais aqui, passo o traço e faço a adição. Então, 1 mais 0 mais 0, 1. 1 mais 1, 2. Mais 0 aqui, continua sendo 2, né? 1 mais 1 mais 1, 3. 1 mais 1, 2. E 1 mais nada, porque não tem o número aqui, 1. Então, 111 vezes 111 é igual a 12.321, tá? Então, é esse o resultado da conta. Então, reparem, ó, que conforme a gente vai tendo mais números aqui no multiplicador, eu vou acrescentando zero para facilitar, para que eu não me perca na hora de colocar os números aqui, tá? Porque se eu colocar na posição errada, já vai ficar errada a minha conta, tá bom? Então, é assim que a gente precisa fazer. Sempre acrescentando zero, porque o zero não interfere no meu resultado, para mim conseguir pôr os números na localização correta. Então, pessoal, aqui eu trouxe uma outra conta para a gente poder fazer. E uma dica, vocês podem usar números, cores coloridas. Então, por exemplo, quando eu vou fazer a conta com o multiplicador da unidade, eu vou usar o vermelho. Quando eu vou fazer com o da dezena, eu vou usar o verde. Quando eu vou fazer com o da centena, eu vou usar o azul. Essa é uma forma também de vocês não se perderem. Aí a gente vai ter, por exemplo, uma linha vermelha, uma linha verde, uma linha azul, né? Então, vamos lá. Ó, 355 vezes 454. Começo pela unidade. Então, 4 vezes o 5, 20. Coloco o 0, subo 2. 4 vezes o 5, 20. Mais 2 que eu subi, 21, 22. Já risco 2 lá. Coloco 2 aqui e vou subir 2 lá no 3. 4 vezes o 3, 12. Com 2 que eu subi, 14. Coloco 14 aqui e já vou lá e risco esse 2 para mim não me perder. Ou eu apago, o que vocês preferirem. Se vocês estiverem usando cores coloridas, aí no caso vocês não vão se perder, porque vocês sabem que aquele 2 que vocês colocaram vai estar na cor da unidade, tá? Coloco o 0 aqui para mim não colocar o número no lugar errado, porque agora eu tenho que começar a colocar a partir da dezena. 5 vezes o 5, 25. Coloco 5 e subo 2 aqui. 5 vezes o 5, 25. Com 2 que eu subi, 26, 27. Coloco 7 aqui e subo 2 lá no 3 de novo. E vamos riscar esse aqui para a gente não esquecer e usar ele depois de novo. Ó, 5 vezes o 3, 15. Com 2 que eu subi, 16, 17. Coloco 7 aqui e 1 aqui. E agora, vou colocar 2 zeros. Por quê? Porque eu preciso começar a colocar a partir da casinha da centena. Então, coloco o 0 aqui, coloco o 0 aqui, vamos lá. 5 vezes o 4 vezes o 5, 20. Mas, ó, tá vendo que aqui era o 4 vezes esses números? Aqui vai se repetir, então eu não preciso fazer 2 vezes, se eu não quiser. Eu posso pegar esse resultado aqui e colocar ele aqui. Mas para vocês não se perder, a gente vai fazer de novo. Então, ó lá. 4 vezes o 5, 20. Coloco o 0, subo 2 lá de novo. 4 vezes o 5, 20. Com 2 que eu subi, 22. Já risco ele, coloco 2 aqui do 22 e subo 2 lá. 4 vezes o 3, 12. Com 2 que eu subi, 14. Coloco 4 aqui, 1 aqui. Põe o sinalzinho de mais. E agora vamos fazer a nossa adição. 0 mais 0 mais 0, 0. 2 mais 5, 7. Com 0, 7. 4 mais 7, 11. Com mais 0, 11. Ponho 1 aqui e agora eu subo 1 lá. 1 mais 7, 8. Mais 2, 10. Com 1 que eu subi lá, 11. Coloco 1 aqui, subo 1 aqui. 1 mais 4, 5. Com 1 que eu subi lá, 6.
1 mais nada, porque não tem nenhum número, 1. Então, 355 vezes 454 é igual a 161.170. Agora, para finalizar, eu vou retomar um conteúdo que a gente já aprendeu, mas eu acho que não ficou muito claro para vocês. Lembra que eu falei que quando tem um zero, a gente não precisa ficar fazendo a conta quando esse zero está no final, tá? Por quê? Porque 0 vezes 0 é 0, então não faz sentido eu ficar fazendo. Então eu vou mostrar aqui como que ficaria se eu fosse fazer tudo e como que eu posso fazer que é mais rápido e mais fácil. Então vamos lá. Se eu fosse fazer essa conta, então eu vou começar pelo número da unidade, certo? Então, ó, 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. Coloco um 0 aqui, né? Porque eu vou agora começar a fazer com o número que está na minha dezena. 1 vezes o 0, 0. 1 vezes o 0, 0. 1 vezes 1, 1. Agora eu vou somar. Então, ó, 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 1 mais nada, 1. Então, 100 vezes o 10 é 1000. Só que em vez de eu ficar fazendo assim, que vai ficar uma conta gigante, que não tem sentido eu ficar fazendo, já que 0 vezes o 0 vai ser sempre 0, porque o 0 é um número nulo, né? Então, todo número multiplicado por 0 sempre vai ser 0. Eu posso fazer dessa outra maneira. Então, eu conto quantos zeros eu tenho aqui. Lembrando que só dá certo se os zeros estiverem no final. Por exemplo, se aqui fosse 101, eu já não podia fazer assim, tá? Eu ia contar só o zero da unidade. Então, vamos lá, ó. Então, eu vou contar quantos zeros eu tenho. Então, aqui em cima, ó, 1, 2 e aqui embaixo mais 1. Então, 2 mais 1, 3. Então, eu vou começar, ó, lá da unidade. 1, 2, 3. E agora, eu vou fazer a multiplicação só com o meu número que tem valor. Então, vamos lá. 1 vezes 1, 1. Olha como é muito mais fácil e mais rápido fazer desse jeito do que eu fazer assim. Não tem por que eu ficar fazendo. Se aqui fosse o 2, se aqui fosse 3, qualquer número, não importa. Desde que o zero esteja no final, eu só vou contar ele. Eu vou fazer mais exemplo para vocês verem como que vai ficar. Então, vamos lá. Mais um exemplo, mais 2 exemplos para vocês poderem entender, para a gente finalizar essa aula de hoje. Então, ó. Aqui eu tenho 100 vezes o 2. Para mim ficar fazendo 2 vezes 0, o que eu faço? Conto quantos zeros eu tenho. Então, ó, 0, 1, 2. Então, eu tenho um 0 na unidade e um 0 na dezena. Desci os 2 zeros. Agora eu vou multiplicar o 2 por 1. Então, ó, 2 vezes 1, 2. Então, 2 vezes o 100, 200. Rapidinho. Não preciso ficar fazendo a multiplicação do zero. E aqui? Aqui eu tenho também um 0. Vou ficar fazendo 0 vezes 2, 0? Não. O que eu faço? Coloco esse 0 aqui. Porque eu tenho um 0, então coloco um 0 na unidade. E agora eu já vou direto para a conta com valor, né? Com um número que não é nulo. Então, que é o 2. Então, ó, 2 vezes o 2, 4. 2 vezes o 2, 4. 2 vezes 1, 2. Então, 122 vezes 20 é igual a 2.444. Vamos agora, eu vou mostrar para vocês como que ficaria se eu fosse fazer do jeito normal, digamos assim, né? Que vocês vão usar os algarismos. Então, eu vou começar pelo da unidade. Vamos lá. 0 vezes o 2... Opa, desculpa. 0 vezes o 2, 0. 0 vezes o 2, 0. 0 vezes o 1, 0. Tá vendo? Tudo é 0. Então, agora eu vou aqui. Coloco o 0, que eu vou começar a fazer com o multiplicador da dezena. 2 vezes o 2, 4. 2 vezes o 2, 4. 2 vezes 1, 2. Viu por que eu não preciso de fazer a conta do zero, a multiplicação do zero? Porque no final meu resultado vai ser igual. Porque aqui, ó, 2.444 já tá aqui mais o zero. Então, vamos lá, ó. 0 mais 0, 0. 4 mais 0, 4. 4 mais 0, 4. 2 mais nada, 2. Então, por isso que eu posso utilizar esse zero, só baixar ele para unidade mais, para menor unidade.
Tá? Se fosse aqui 200, eu ia colocar 2 zeros e continuar a minha conta a partir daquilo, tá? Por quê? Porque não faz sentido eu ficar fazendo a multiplicação pelo zero. Quer ver? Ó, vou mostrar pra vocês. Deixa eu apagar aqui. Então, vamos dizer que fosse 200. Então, vou ficar lá fazendo, porque aí eu vou ter na linha da unidade só zero, na linha da dezena só zero e vou começar a ter valor só na minha linha da centena, né? Por quê? Porque zero vezes qualquer número sempre vai ser zero. Então, o que eu faço? Eu conto, ó, 1, 2. Então, coloco 1 zero na unidade e 1 zero na dezena, porque eu tenho 2 zeros. E começo a fazer a minha conta a partir da centena. Então, ó, 2 vezes o 2, 4. 2 vezes o 2, 4. 2 vezes o 1, 2. Então, 122 vezes 200 é igual a 24.400. Tá vendo, pessoal? Então, quando a gente tiver o zero, eu não preciso me preocupar em ficar fazendo a linha do multiplicador deles. Por quê? Porque todo número vezes zero sempre vai ser o zero. Então, eu já vou direto para o número com valor. No caso aqui, ele está na centena. Então, tá vendo? Ó, primeiro número com valor na centena. Na unidade, na dezena, que era o zero, que não teria valor, eu repeti o zero, tá? Então, é isso. Na aula de hoje, para falar para vocês os exemplos eram esses. Se vocês ainda ficarem com dúvida, não entender, não conseguiu, me manda uma mensagem para que eu tente esclarecer para vocês. E agora eu deixo exercícios para a gente treinar um pouquinho mais sobre a multiplicação com mais de um número no multiplicador, tá bom? Beijos, tchau, tchau!